Bom dia a todos e todas. Bom dia ao professor Marco Aurélio Júnior. Hoje, eu, Pedro Garcia, e minhas colegas Ana Lea Caetano, Clara Mercedes e Sabrina Bastos vamos apresentar o tema: a relação empresarial entre Big Techs e motoristas de aplicativo no Brasil, a consequência jurídica das desativações de contas em plataformas digitais. É aquele caso do motorista de aplicativo que tem sua conta desativada de forma repentina e recebe aquele print falando que ele não vai poder mais utilizar essa conta. É, Inicialmente, a gente vai fazer uma introdução sobre a delimitação do objeto de pesquisa. A pergunta de pesquisa, ou seja, a resposta que a gente vai tentar dar para a sociedade através da nossa pesquisa e através dessa apresentação, é a seguinte: qual é a consequência jurídica das desativações de conta de motoristas de aplicativo em plataformas digitais? Ou seja, a gente vai tentar responder o que é que acontece atualmente quando essas contas são desativadas. Qual é o direito que esse usuário das contas tem e o que é que as Big Techs também apresentam e como os tribunais respondem a esses processos. A justificativa, o problema de pesquisa é que essas desativações acontecem de forma unilateral, ou seja, as big techs, as plataformas digitais, elas desativam a conta do motorista e muitas vezes com uma resposta genérica, sem dar uma resposta para ele sobre a conduta que ele fez para gerar essa desativação. Outra justificativa é o desemparo do motorista, porque as rendas obtidas no aplicativo elas são auferidas como um caráter alimentar, elas são essenciais para sua manutenção, para sua subsistência. O método que a gente vai utilizar é uma análise de todas as fontes do direito. Ou seja, a gente vai analisar a doutrina, como a doutrina está respondendo a esses casos, lembrando que é um caso das plataformas digitais, é um caso recente, são casos recentes, como a legislação adequa a esses casos, a gente vai perceber, por exemplo, a aplicação do CDC, que é uma das hipóteses, e como os tribunais eles vêm aplicando, como a jurisprudência aplica a esses casos. Posteriormente, as minhas colegas vão aprofundar mais sobre cada um desses aspectos. O objetivo principal é analisar quais os efeitos jurídicos regem essa relação empresarial e como isso se sucede em via estatal através do processo. Como objetivos secundários, a gente tem estudar a possibilidade da concessão da tutela, já que essa é a nossa tese, a nossa hipótese como forma de atuação no meio judicial, compreender o fenômeno da subordinação jurídica, que é o que acontece pelos algoritmos, e a possibilidade de aplicação do CDC, que é algo que ainda está bem dividido nos tribunais. Inicialmente, eu vou falar um pouquinho sobre a possibilidade da tutela de urgência. A gente deu essa hipótese porque permite que o motorista ele continue tendo a sua conta reativada, ele tenha essa conta reativada e não fique sem poder trabalhar durante todo esse período, porque a gente sabe que um processo demora um tempo médio de mais ou menos um ano. Para que seja preenchido os requisitos, inicialmente o direito tem que ser provável, é o fumus bonus iuris, ou seja, a partir do momento que é desativada a conta, na petição inicial, se o motorista ele apresentar o print, apresentar a documentação que confirme a desativação da conta, já pode ser um indício da probabilidade do seu direito. E aí, durante essa tutela definitiva, em instrução, se a Big Tech conseguir comprovar o motivo da desativação, essa decisão pode ser revertida, já conferindo o terceiro requisito, que é a reversibilidade do direito concedido. O último requisito da tutela de urgência seria o perigo da demora, que talvez seja o mais explícito de todos, pois se essa tutela não foi concedida no início do processo, o motorista ele vai ficar todo o período do processo sem receber. E lembrando sempre que é um salário de natureza alimentar, de natureza essencial para a sua subsistência. Então, são requisitos que estão totalmente preenchidos. Porém, a maioria dos tribunais tem um entendimento, na verdade, é uma divisão de entendimento da jurisprudência ainda, sobre essa tutela no início. E acerca de cada fonte do direito, as minhas colegas vão aprofundar a partir de agora. Bom dia, gente. Meu nome é Sabrina e eu fiquei responsável por falar sobre a regulação jurídica das desativações de contas nas plataformas digitais.
O período contemporâneo ele é marcado pelo avanço das tecnologias digitais e pela intensificação do desemprego, o que tem impulsionado de forma crescente a quantidade de trabalhadores que recorrem às plataformas digitais como principal meio de subsistência. E aí, dentre essas plataformas, nós temos a Uber, o iFood, 99. Esses trabalhadores, eles desempenham uma atividade que é intermediada por algoritmos responsáveis pela organização da oferta, da demanda e da remuneração. E aí, alguns desses trabalhos, né, que é o que nós estamos abordando aqui, são os motoristas de aplicativo. É, esse modelo, ele cria uma relação inovadora, mas também é uma relação muito assimétrica, porque o motorista, ele depende da plataforma para trabalhar, mas não participa das decisões sobre como esse ambiente é regulado. As plataformas, elas utilizam mecanismos unilaterais de controle que incluem algoritmos de avaliação, metas de desempenho, bloqueios automáticos e, especialmente, a possibilidade de desativar a conta do motorista sem transparência e sem contraditório. Esse poder, ele é tão grande que, na prática, pode determinar se o motorista consegue ou não exercer sua atividade econômica. E aí, a própria plataforma ela estabelece as regras e, ao mesmo tempo, ela decide quando e como será aplicada. Em 2018, houve a criação da Lei 13.640, né? E aí, essa lei ela é responsável por trazer o primeiro reconhecimento legal do transporte privado por aplicativo, mas ela regula apenas os aspectos administrativos, como autorização municipal, segurança do usuário. Ela não define a natureza jurídica da relação entre plataformas e motoristas, né, que é o principal. E também não estabelece regras sobre desativação de conta, responsabilidade contratual, equilíbrio entre as partes. Ou seja, ela não aborda sobre essa parte jurídica. E aí, inclusive, essa lei, ela acaba que traz um entendimento de que, de fato, essa relação entre motorista e plataforma é uma relação, é uma atividade econômica e os motoristas eles atuam de forma autônoma, né? Inclusive, parte da doutrina aborda que as big techs utilizam dessa lei como um arcabouço de argumento mesmo, para dizer que eles não são responsáveis pelos motoristas justamente pelo fato de se tratar de atividade econômica. Com isso, há uma grande divergência na aplicação das leis no regulamento jurídico de como será abordado quando acontece um caso desse e é levado ao judiciário. E aí, em algumas decisões, é aplicado o Código Civil. Nessas decisões, entende-se que é uma relação civil contratual. E aí, nessas decisões, fundamentado bastante os artigos 421, 422 e 187 do Código Civil, né, que são os artigos que tratam sobre a função social do contrato, que impõem o dever da boa-fé na execução e na formação do contrato e que vedam o exercício abusivo do direito. Essas decisões, elas entendem que há, de fato, uma relação abusiva das plataformas contra os motoristas. E aí há também a inaplicabilidade do direito trabalhista, porque, apesar de haver uma subordinação algorítmica e do alto grau de controle das plataformas para com os motoristas, o entendimento predominante ainda é que não existe vínculo empregatício. Porque falta subordinação jurídica clássica, aquela que está lá na CLT. E aí os tribunais eles entendem que o motorista atua com autonomia, porque eles escolhem o horário de serviço, eles usam o próprio veículo e podem trabalhar para várias plataformas. E aí, por isso, prevalece o entendimento de que é uma relação empresarial e não trabalhista, né, nesse caso. E aí há uma grande controvérsia em relação à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o que é uma grande divergência entre os tribunais. Ao observar a jurisprudência, a gente pode observar que os tribunais, eles entendem, alguma parte dos tribunais, né, que aplicam o CDC, eles entendem que a plataforma, ao operar como fornecedora de serviços digitais, ela deve assegurar a transparência e a previsibilidade. Ou seja, esse argumento dialoga diretamente com o artigo 39 do CDC. E aí essas decisões também partem do princípio de que os motoristas eles têm uma hipossuficiência técnica. E aí, por isso, também deve ser aplicado o CDC. Mas, por outro lado, há decisões, como decisões aqui do Tribunal de Justiça da Bahia, que não se aplicam o CDC, porque eles afirmam que a relação é uma relação empresarial e não de consumo. E aí a gente pode chegar à conclusão de que tudo isso gera uma grande insegurança jurídica para esses motoristas, porque não tem como saber qual de fato será o regulamento jurídico aplicado, não há uma regulação jurídica específica para isso, o que nos deixa mais cientes da necessidade mesmo de haver uma regulação que trate exatamente sobre esse tipo de situação. Bom dia, professor. Bom dia, colegas. Me chamo Ana Leia e irei falar sobre a gestão algorítmica, que é um marco importantíssimo para a gente entender a ideia e os desdobramentos da desativação unilateral das contas dos motoristas de aplicativo.
As plataformas digitais, elas não têm uma dinâmica de trabalho de modo que ele seja controlado por ordens diretas, mas isso é feito por sistemas automatizados. E é justamente daí que deriva a ideia de gestão algorítmica, que é uma gestão empresarial exercida de forma sistêmica, automatizada por algoritmos. No contexto dos motoristas de aplicativo, eles são guiados por dados, métricas e decisões do algoritmo que define rotas, preços, reputações e até mesmo a sua permanência no aplicativo. E é importante ressaltar que esse trabalhador, ele não conhece os critérios usados e também ele não sabe como será avaliado, o que já evidencia aí um poder diretivo invisível que vai romper com a lógica tradicional de poder diretivo sendo exercido pela figura de um patrão. Então, no caso das plataformas, esse poder ele é exercido por meio de algoritmos dentro da plataforma. E é daí que nasce a ideia de subordinação algorítmica, que vai ser justamente essa forma de submissão do trabalhador através de fluxos de dados. E aí, enquanto pode-se ter, né, um pensamento geral de que é o motorista, de que é o trabalhador que está operando aquele aplicativo, na verdade, na prática, a lógica é totalmente inversa. É o motorista que é o objeto da programação, porque ele vai estar sendo o tempo inteiro controlado pelo algoritmo que quer que esse motorista ele tenha um comportamento que seja interessante e que seja útil para os lucros da empresa. Então, permanecer mais tempo conectado aos aplicativos, aceitar cada vez mais corridas em horários totalmente indistintos. Então, esse, na verdade, é uma forma que o algoritmo tenta fazer para controlar o comportamento desses indivíduos que utilizam essas plataformas. E é justamente a partir disso que surge, né, o poder diretivo automatizado, que ele vai aí atualizar a lógica disciplinar do trabalho, onde o motorista ele vai ser avaliado por métricas, pontuações e taxas. E qualquer queda nesses indicadores vai gerar a restrição ou o bloqueio. Existem os termos de adesão, que são impostos unilateralmente pela plataforma e ampliam a vulnerabilidade desse trabalhador. Existem também as cláusulas leoninas, que são cláusulas abertas, que permitem punições sem transparência e reforçam a assimetria informacional. A desativação de conta, ela vai ser a sanção considerada mais grave desse sistema, porque o trabalhador ele vai perder imediatamente a sua fonte de renda. E isso sem explicação e sem acesso a um canal de defesa humano, porque até os canais para se comunicar, o suporte é totalmente automatizado e robotizado. Então, esse processo ele é totalmente opaco e viola a previsibilidade e gera também insegurança tanto econômica quanto insegurança jurídica para esse trabalhador, visto que o tema da plataformização é um tema ainda muito controverso no nosso ordenamento jurídico, de modo que esse trabalhador ele não consegue se enquadrar nem como um trabalhador com vínculos empregatícios e que seria, portanto, ali tutelado pela CLT, e ao mesmo tempo é um pouco quanto complicado enquadrar ele na situação de consumidor. Bom, dando seguimento à discussão acerca do tema, em busca de precedentes e decisões vinculantes acerca da relação jurídica entre as empresas de tecnologia intermediadoras e os trabalhadores, nós observamos ainda algumas controvérsias. Em 2019, o STJ decidiu, em conflito de competência, que as controvérsias que surgem a partir da relação entre a empresa intermediadora e os trabalhadores vinculados a elas seria da esfera civil, não trabalhista. Isso porque essa relação surge a partir de uma shared economy, uma economia compartilhada, em que o trabalhador é um empreendedor individual, faz o pacto com a empresa para utilizar as ferramentas fornecidas pela plataforma para oferir sua renda. O STF, mais ou menos na mesma época, elabora o tema 725, em que se reconhecia a licitude de formas alternativas de trabalho, uma terceirização, sem que houvesse o vínculo empregatício propriamente dito, de acordo com a doutrina trabalhista. Os tribunais de justiça vêm decidindo, prezando por esse entendimento de que
a relação entre as empresas e os trabalhadores estaria regido, na verdade, pelo Código Civil. Seria uma relação estritamente civil, empresarial, privada, em que ambas as partes possuem autonomia. Dentro dessa linha, a 14ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em acórdão numa apelação civil, entendeu que essa relação é, de fato, estritamente civil e empresarial, em que o trabalhador, ele utilizando essas ferramentas, ele se configura como trabalhador autônomo. No entanto, o tribunal reconheceu que, por ser uma atividade para a subsistência desse trabalhador, havia responsabilidade da empresa de comunicar anteriormente o motivo da rescisão do contrato ou desativação da conta e justificar essa rescisão. Porque, dando a oportunidade da outra parte de se defender, a concretização dessa autonomia privada de ambas as partes nesse pacto bilateral. No entanto, o TRT da 7ª Região, em 2023, em decisão acerca da controvérsia de desativação da conta de uma motorista de aplicativo, decidiu que há responsabilidade da empresa quanto da rescisão desse contrato, porém, numa perspectiva a partir de vínculo empregatício, porque, segundo o tribunal, essa relação estaria regida a partir de uma compreensão de trabalho lato sensu, em que não se configura uma subordinação convencional do empregador com o empregado, mas sim uma subordinação algorítmica, a partir do controle de dados desse usuário. Atualmente, o STF, em julgamento de recurso extraordinário, elabora o tema 1291 para discutir a possibilidade de reconhecimento desse vínculo empregatício dessas relações, conferindo à empresa uma responsabilidade empresarial muito maior quando da rescisão desse contrato, a desativação das contas. Caso a tese venha a ser fixada, a gente observa um movimento totalmente contrário ao que for estabelecido anteriormente e ao que vinha assim, sendo feito na prática nos tribunais de justiça. Sem embargo, tanto na perspectiva de uma relação de autonomia privada entre as partes, quanto de vínculo empregatício entre as empresas de tecnologia e os trabalhadores, ainda se confere às empresas uma maior responsabilidade quando da rescisão desse contrato, sendo necessária a justificativa e o aviso prévio para que se justifique essa quebra de contrato, esse rompimento dessa parceria laboral entre as partes.